Está no ar o Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver que a Lei Magnitsky, sanções, tarifaço e também cancelamento de vistos, tudo isso pode acontecer com autoridades autoritárias aqui no Brasil. Algumas coisas já aconteceram, mas tem muito mais coisas por vir. Portanto, se inscreva no canal, deixa o seu comentário e deixa também o seu like. Se liga aí! O juiz absolverá o réu desde que provada a inexistência do fato e provado que o réu não concorreu para a infração penal. Mas tem um parágrafo único, exceto se o Alexandre de Moraes cismar com ele. E quando ele cisma, Ju, é uma tragédia. Vamos então ao debate, começando por você, Caio Coppola. Bem-vindo, boa noite. Há excesso na proibição de acampamentos próximos ao Supremo Tribunal Federal? Olá, Juliana. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Bom, vamos ao que diz a letra da lei. Artigo 5º, inciso 16 da Constituição Federal. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização. Parágrafo imaginário. Exceto se o ministro Alexandre de Moraes não quiser protestos perto do seu ambiente de trabalho. Vejam, a lei brasileira é muito clara, mas, como sempre nos ensina aqui o doutor Zé Eduardo, todo direito é relativo. Nem toda manifestação política está proibida. Basta ler o noticiário. Manchete do site Poder 360. Lula e autoridades vão à Praça dos Três Poderes em ato do 8 de janeiro. E reparem bem, entre as autoridades presentes estava, justamente, o doutor Alexandre de Moraes. Isso comprova, sem a menor sombra de dúvida, que o ministro não é autoritário, como dizem por aí. Ele é apenas seletivo. Certas manifestações ele releva, outras não. Certas matérias ele permite, outras não. Certas opiniões ele tolera, outras não. E por que isso? Porque está na Constituição, pessoal. Artigo 220, parágrafo 2º. É vedada toda e qualquer censura de natureza política e ideológica, exceto a censura imposta por Alexandre de Moraes. Está escrito. É como essa última notícia agora, né? Uma coisa é um advogado de renome que já defendeu grandes corruptos e, portanto, é íntimo da corte, circular pelas dependências do Supremo vestindo bermudas. Isso é normal. Outra coisa completamente diferente é um militar condecorado, presumidamente inocente, achar que pode usar o seu uniforme das Forças Armadas durante um interrogatório. Só falta cantar o hino e rezar o Pai Nosso. Não tem cabimento. Então as pessoas reclamam muito de supostos excessos, de penas excessivas. Olha aqui esse editorial do Estadão. Isso não é justiça. Moraes condena uma cidadã que nem sequer deveria ter sido julgada pelo STF a 14 anos de prisão por causa de uma pichação com batom num flagrante exagero que desmoraliza o judiciário. Exagero essa matéria. Afinal de contas, a gente que conhece a lei e que conhece o Alexandre já sabe. Certas pessoas ele prende, outras não. O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional do Lula, que voluntariamente abriu as portas do palácio para aqueles manifestantes, para os vândalos do 8 de janeiro, ele não foi nem investigado. Então, mais uma vez, não dá para falar em autoritarismo, mas é uma questão de equilíbrio. Algumas pessoas foram democraticamente poupadas, outras não. Teve um rapaz que ficou encarcerado por 6 meses, incluindo 10 dias numa solitária escura. Ele foi preso e denunciado por uma viagem que ele não fez, por uma reunião da qual ele não participou, por uma minuta que ele não escreveu. E tudo isso já está provado desde o início da investigação. Mesmo assim, ele continua respondendo ao processo em prisão domiciliar, impedido de dar entrevistas, censurado nas redes sociais e proibido de ser fotografado e gravado em público. E por que isso, pessoal? Mais uma vez, porque está na lei, mais precisamente no artigo 397 do Código de Processo Penal. Aspas, o juiz absolverá o réu desde que provada a inexistência do fato e provado que o réu não concorreu para a infração penal. Mas tem um parágrafo único, exceto se o Alexandre de Moraes cismar com ele. E quando ele cisma, Ju, é uma tragédia.
Ouvir, há excesso nessa proibição de acampamento próximo ao Supremo Tribunal Federal? Boa noite. Olá, Juliana. Olá, Caio. Em primeiro lugar, nós não estamos discutindo aqui propriamente liberdade de manifestação. Ninguém proibiu a manifestação. O que se proibiu é a manifestação naquele local específico. Pode fazer a mesma manifestação em outros locais. Então, vamos colocar nos devidos lugares a questão. Segundo ponto, isso pode? Claro que pode. Aliás, é bem comum. Por quê? Embora a Constituição diga que eu tenho liberdade para fazer manifestações onde efetivamente eu o deseje, desde que sejam locais públicos, sempre se interpretou isso dentro da ideia de que direito tem limites, como lembrou o Caio. Ou seja, eu posso, por exemplo, fazer uma manifestação no entorno de um hospital, de maneira a impedir que ambulâncias entrem? Não, a polícia pode simplesmente dizer, não, aqui não. Aqui você não pode fazer. Claro, porque está comprometendo outros interesses, outros valores que são igualmente importantes. Ou seja, os direitos que estão consagrados na Constituição não devem se contrapor a outros direitos. Então eu tenho que proporcionalmente estabelecer um limite. Aqui você não pode fazer essa manifestação, mas em outro lugar você pode. Tem sido muito comum ao longo dos tempos, e portanto não há nenhuma novidade nisso, você proibir certas manifestações em certos locais. Por exemplo, eu me recordo que quando o Papa esteve no Brasil, havia um movimento que queria fechar a rua, impedindo o Papa de passar. Era uma manifestação, era não queremos Copa, era um monte de coisa. Mas eu não poderia ter isto. Então a tropa de choque ficou de prontidão, não foi necessário ter nenhum outro tipo de medida, porque o movimento conseguiu ser convencido a desviar, mas seria necessário tirar as pessoas dali, porque não poderiam fazer aquela manifestação lá, obstruindo ou colocando em risco as autoridades que estavam presentes no ato. Ou seja, na Praça dos Três Poderes é possível manifestações? Sim, sempre foi feito manifestações, até que exista risco. Me lembro, por exemplo, que em 2013 houve uma grande depredação na Praça dos Três Poderes, de 1 milhão de pessoas. O Itamaraty foi quebrado, o Congresso Nacional foi quebrado, e a partir daí surgiu todo um conjunto de análises de inteligência em relação ao que mais se faria lá. Então, o que se decidiu em conjunto, o governo do Distrito Federal, o governo federal, nós não vamos permitir, nessas manifestações, o acesso à Praça dos Três Poderes. Faça em outros lugares, porque eu não poderia colocar em risco as instituições. Bem, o que nós temos no caso da decisão do ministro Alexandre de Moraes? Nós tivemos os acontecimentos do dia 8 de janeiro, nós vimos o que aconteceu. As redes sociais foram detectadas em grande ebulição ou provocação para que fatos como aqueles pudessem eventualmente se repetir em acampamentos e, prudentemente, fazendo o que já foi feito em inúmeras outras oportunidades, o ministro Alexandre de Moraes decidiu, ou não, aqui não, querem acampar em outro lugar, querem se manifestar em outro lugar, aqui não, ou nestes lugares não pode. Isto é absolutamente corriqueiro, comum, e não há nenhuma ofensa à Constituição, porque se efetivamente, e parece que era, havia uma intenção de coagir, pressionar a livre decisão do Supremo Tribunal Federal em relação aos processos do dia 8 de janeiro, ou em relação aos processos que visavam efetivamente implementar um regime ditatorial no Brasil, evidentemente é um direito que está posto. Eu não posso ter liberdade de manifestação em locais que eu atinjo outros valores. Mas poderia ser feita uma outra manifestação ali, por exemplo, para o Dia das Mães? Claro. Isso não traz em risco as instituições. Isso não coloca a risco as instituições democráticas, não coage nenhum ministro. Então não se trata propriamente de uma seletividade daquilo que eu quero faz, o que eu não quero não faz. Se trata de uma análise de segurança pública e de análise de risco que é feita pelos órgãos de inteligência policial. Por certo, a inteligência policial, que tem o dever de efetivamente informar as autoridades, detectou movimento nas redes, viu a presença daquela situação e o risco potencial de se repetir de 8 de janeiro. O que eu tenho que fazer? Não. Porque é engraçado, porque quando se fala de 8 de janeiro, uma das questões que levantava, Juliana, era efetivamente, mas por que então deixaram entrar na Praça dos Três Poderes? Lembram-se disso? Só que agora parece que esse argumento não vale mais. Quando tentou-se utilizar isso contra o governo federal, quando era o governo do Distrito Federal que deveria tomar esta atitude. Bom, o Brasil está passando por um momento muito delicado. As instituições, o Poder Legislativo, o Judiciário, o Executivo, estão completamente perdidos e estão completamente prejudicados, sem credibilidade.
E tudo isso por conta de ações de pessoas da alta cúpula desses poderes. Pois bem, é, os três poderes, o poder legislativo, o judiciário e o executivo, eles tendem a estar harmônicos. Pelo menos é isso que diz a Constituição, deveria ser harmônicos, né? Deveria ter um equilíbrio entre os três poderes, cada um fiscalizando o outro, né? Na questão dos freios e contrapesos. A própria Constituição diz isso. Porém, na prática não é assim que funciona. O que a gente vê hoje no Brasil é justamente um poder sobressaindo sobre o outro. Então, o que acontece? Isso necessariamente vai refletir lá na ponta, ou seja, no indivíduo, no povo, na sociedade. Tá? Mas, ao que parece, as ditas autoridades não estão nem aí para esse negócio, né? Não estão nem aí para as instituições que elas próprias pertencem, né? Então, a coisa está em uma tônica de projeto, na verdade, já vem de muito tempo, aquela coisa do projeto de poder, no poder pessoal, né? Todas as ações são em benefício próprio ou em benefício da minha ideologia política, da minha visão de mundo. Então, essas pessoas que estão nessas instituições, elas arrogam para si todo esse poder e traz essa tônica de visão de mundo para dentro da própria instituição, né? E, obviamente, quando isso acontece, aí há uma, uma corrupção própria, né? De corromper a própria instituição. Ou seja, o Brasil está em um patamar em que a alta cúpula que governa, que dirige o país, né? Ou seja, pessoal do Poder Executivo, começando pelo Presidente da República, né? Aí tem o pessoal do Judiciário, começando lá pelo STF. Aí tem o pessoal do Legislativo, começando lá pelo Senado, né? Tem o pessoal lá da Câmara, são os deputados e tudo mais, no Senado e senadores. Então, tudo isso já está tem muito acúmulo de desonestidade, né, nessas instituições, né, por parte das pessoas que ocupam os cargos nessas instituições. Então, abre-se aí uma questão diplomática, né? O Brasil está passando por essa questão diplomática agora, nesse momento, por conta de ações justamente dessas autoridades, né? E aí eu falo dos três poderes, né? E aí essas autoridades, por conta de ações dessas autoridades, ações essas que, quando executadas, feriu a legislação de outro país, feriu a ordem jurídica e constitucional de outro país, e por isso que está havendo uma reação deste outro país para com o Brasil. E esse outro país é os Estados Unidos da América. Logo, a maior potência do mundo. Pois bem, os Estados Unidos
estão aí penalizando o Brasil com tarifas, né? Muito provavelmente vai vir mais sanções e mais tarifaço por aí, porque o Trump não vai parar. E aí o povo brasileiro fica nessa, né? O povo brasileiro fica nessa de um país sem norte, né? Você olha para o país está em frangalhos, né? Você olha para a economia não funciona. Você olha para a segurança não funciona. Você olha para a saúde, pior ainda, né? Você olha para quem conduz a nação, você não vê exemplo nenhum. Você olha para o poder judiciário, que é que devia guardar por tudo a justiça no país, você não vê exemplo nenhum, pelo contrário. Então, meus amigos, a coisa está feia, muito feia. Portanto, o que temos é algo histórico acontecendo, né? Porque nunca houve sanções assim nesse nível e vai vir mais sanções por aí, vai vir muito provavelmente Lei Magnitsky para o pessoal do judiciário e enfim, para muitos outros aí. E isso é inédito, né? Isso nunca aconteceu assim. E ao que parece, a coisa está se enveredando aí para algo muito grande aí, de penalização em relação aos Estados Unidos para com o Brasil. É isso. Essa é a situação em que o Brasil se encontra, essa é a situação em que a população brasileira, a sociedade do Brasil, a nação brasileira se encontra. Por esse vídeo é isso, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like. Até breve.